Um dos maiores receios da economia mundial é um choque completo do petróleo, mas ele não chegou a níveis como US$ 200 o barril, por exemplo, né, como nos anos 70. Então, o que está acontecendo? E ele é bem complexo, tem várias forças ali, e é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, se a gente olhar um dos tipos de petróleo, né, que é o WTI, que é o crude oil americano, você está vendo aqui como foi um grande de um zigue-zague, né, talvez até pelas expectativas ali da guerra do Irã, se vai acabar, se não vai acabar, se continua, etc. O que vai acontecer? Aí você vê todo esse zigue-zague acontecendo, essa incerteza, e o pico aqui que nós chegamos no WTI foi aqui mais ou menos $113. E agora, ele veio, claro, subindo, descendo, etc., mas estamos aqui meio que estabilizando, entre aspas, né, se é que dá para dizer isso, mais ou menos a 94. Então você tem assim um pensamento, né? Ele não chegou a $200, que era um dos grandes receios, né, de ir para 120, 150, etc. E é importante a gente lembrar que ele vem, assim, existe um mundo antes da guerra do Irã, né, onde o petróleo literalmente estava buscando ali os $50 o barril. Ele chegou ali a 54, e isso parece que foi uma eternidade, mas isso foi dezembro do ano passado, né? Ele já vinha demonstrando um grande problema em relação à demanda global. E aqui meu objetivo não é entrar no detalhe do petróleo em si, porque tem pessoas muito mais qualificadas do que eu, mas para tentar entender para onde que vão as coisas, porque o petróleo ele dita muito do que acontece na inflação, e principalmente agora que você tem a entrada de um novo chairman do Fed, etc., e o que cada um dos governos ou dos bancos centrais vai fazendo a partir do momento em que você tem uma expectativa de inflação vinda do petróleo. Isso é muito importante para poder definir a liquidez para onde vai as coisas no mercado. Então, primeiro a gente tem que ver a seguinte coisa, né? Uma das preocupações que nós temos aqui dentro dos próprios Estados Unidos, é que eles vêm usando bastante a reserva estratégica de petróleo, né? Então ela chegou aqui no nível mais baixo desde os anos 80. Eu até peguei esse gráfico aqui da Bloomberg, né, mostrando como que ele veio caindo, né? Então você percebe aqui, estamos com aproximadamente, acho que 357 milhões de barris que ainda estão disponíveis nessa reserva, mas ela veio caindo rapidamente. Então, esse lado ele é preocupante nos Estados Unidos pela velocidade desse uso. Então, assim, é engraçado que se você olhar, eu até vejo, né, na bomba de gasolina aqui perto, a gente, antes do conflito do Irã, tinha ali um preço mais ou menos de $2,70 o galão, né? O galão são quase 4 litros, então não é bem assim, não é fácil de converter, mas só para você ter uma ideia. Então ele subiu de 2,70 e foi ali para 4,30 num determinado momento, e agora ele recuou e já está ali nos seus 3,50, 3,60 nesse exato momento. E aí dá uma impressão de um certo alívio, mas a gente precisa acompanhar o que vai acontecer a partir de agora. Então essa é uma parte negativa de que, assim, mesmo que nós tenhamos uma reabertura completa do Estreito de Hormuz, etc., você vai ter um problema, né, que vai acontecer de qualquer forma, né? Impactos já são garantidos nesse ponto. Por outro lado, você também vê que o petróleo iraniano, né, as exportações de petróleo iraniano também vieram caindo aqui para o menor nível em 6 anos. Então, assim, você tem ainda o bloqueio que está acontecendo nesse exato momento. Aí você tem outras forças que vêm compensando. Então, assim, os choques aqui de petróleo, você pode ver por um lado, né, você tem essa reserva que vem caindo, só que a produção de petróleo americana ela vem expandindo fortemente. Inclusive, esse é um dos grandes... um dos grandes pilares da administração hoje é tentar fazer isso voltar. Os Estados Unidos já são disparado o maior produtor de petróleo do mundo, e aí isso veio meio que compensando. Então, assim, resta a gente saber se isso vai de fato fazer isso, estancar, né, esse sangramento aqui dessa produção. Então, novamente, vamos ver como é que as coisas vão acontecendo. E teve um estudo feito aqui pelo Fed,
pelo Federal Reserve de Boston, falando como que, na verdade, essa produção doméstica ela reduziu de forma significativa o impacto desse choque do preço da energia na inflação americana e também do desemprego desde os anos 70. Então, assim, todo mundo estava esperando meio que aquele choque dos anos 70, mas está um pouco diferente daquilo. Então, você está diante de um movimento meio que de faxina, com uma série de contracorrentes ao mesmo tempo. Por isso que é tão difícil você tentar prever, porque você tem forças positivas e negativas de um lado. Então, sempre é aquela questão das contracorrentes. Qual que vai ficar mais forte num determinado momento e se a tendência vai começar a mudar a partir de agora. E teve uma outra coisa interessante também, né? A própria Venezuela, depois de você ter todo aquele evento ali com Maduro, etc., meio que uma limpeza do regime naquele lugar, você teve um grande movimento feito no petróleo. E agora o petróleo venezuelano ele aumentou significativamente as exportações, 61% ali para 1,25 milhões de barris por dia, que é o nível máximo em 7 anos. E aí você vê claramente um grande envio, né, de navios vindo para os Estados Unidos, né, 558 mil barris por dia, e indo para a Índia também, que é um dos países que mais precisa nesse exato momento. Tem um grande problema ali na Ásia, justamente pela toda a disrupção que teve, e também para a Europa. Então você está vendo assim o petróleo venezuelano voltando para o jogo. E talvez você até fale assim, não, mas peraí, isso daí não compensou toda essa questão dos Estados Unidos, etc. Então ele resolveu o problema, né? Então você não precisa tanto assim do Estreito de Hormuz. E não é bem assim, até porque o petróleo nos Estados Unidos ele é bem mais leve, ele é mais fácil de você refinar, justamente é muito bom para combustíveis, inclusive. E esse petróleo aqui da Venezuela ele já é mais grosso, ele precisa de muito mais trabalho ali da refinaria. Novamente, não sou expert em petróleo, etc., mas só para tentar trazer uma noção de que assim, os petróleos não são tudo a mesma coisa. Apesar de ser uma commodity, existem vários tipos de petróleo, e aí você tem justamente esse contrabalanço que a gente acha que é simples fazer, mas não é tão simples assim. Agora, a grande questão é o que isso vai afetar, né, em relação aos preços, né, ou pelo menos a expectativa que você vai ter de inflação a partir de então. E é bem interessante, né, principalmente vendo agora o Kevin Warsh entrando no Fed. Vai realmente ser bem interessante ver qual que é o pensamento a partir de agora. Então, assim, nesse exato momento, a gente tem aquele pensamento de que se ele der qualquer sinal de que precisa voltar a controlar o que está acontecendo, ou a inflação, etc., muitos dizem que ele pode até começar a querer subir a taxa de juros, né, e parar todo aquele movimento feito pelo Jerome Powell de fazer cortes, aí você já começa a ter mais incerteza no próprio mercado, né? Você pega a SP500 aqui, ela está numa situação bem literalmente insano que nós estamos vendo agora, né? Ela teve um pouco de queda ontem e hoje já voltou novamente a fazer essa subida aqui, essa recuperação em forma de V. Agora, se o Kevin Warsh fizer qualquer sinalização de que, olha, isso é um supply shock temporário, nós vamos resolver. Inclusive o próprio Trump falou, olha, o preço do petróleo vai cair que nem uma pedra, vai ser queda livre desses preços, segura a onda, vai tudo dar certo, etc. Então, se você parte desse princípio, e a administração ela está bem... não estou falando que eu concordo com isso, o objetivo é só você entender o que está por trás de quem traz isso, até porque nós estamos diante de um mundo cada vez mais focado no que os governos vão definir, né? O famoso statecraft. Então, a vontade é de que isso caia e você vai ter um grande objetivo de tentar fazer isso acontecer. E se for comprada essa ideia, justamente aí pelo Fed, e ele disse a seguinte coisa, vamos fazer com que a economia cresça mais rápido do que qualquer coisa, não vamos, mesmo que isso seja uma inflação incômoda, nós vamos passar por cima dela, aí com certeza você vai ver uma quantidade de liquidez que já é gigantesca, que está nesse exato momento fluindo nos Estados Unidos, no Japão, na China, no Brasil, todos os lugares,
É incrível ter que dizer isso, mas até a SP500, que está mais esticada do que nunca, pode parecer barata. Mas o objetivo, obviamente, não é prever o futuro, né? Aqui na Omnimacro a gente não faz isso, a gente tenta se adaptar cada vez mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, como que tudo funciona ao redor do mundo, né? Gostou do que a gente veio falando até então, você pode se considerar se inscrever aqui no nosso Substack de forma totalmente gratuita, onde você pode acompanhar esses vídeos em formato de artigo, mas mais importante, como que nós estamos nos protegendo de todos esses eventos sem tentar prever o futuro, mas nos adaptando, né, de uma forma sistemática. Inclusive, os nossos membros, né, quem nos acompanha, se protegeram nesses dois grandes vales aqui, que esse aqui foi o Liberation Day, né, do Trump aqui com o tarifaço que foi feito ali, toda aquela incerteza, e o grande objetivo é não participar disso daqui, ou participar o mínimo possível desse vale, porque você nunca sabe se vai ter uma recuperação em V, ou se ele pode ficar mais tempo caído, e aí, obviamente, você participando disso daqui, você precisa de um percentual bem maior para voltar para onde você estava, e ao mesmo tempo a gente também se protegeu muito bem dessa parte aqui, que foi o conflito do Irã. Então a gente sempre ajusta de forma pragmática, né, sem tentar ver o futuro, e isso permite que as pessoas possam se aposentar cada vez mais cedo, né, e de forma segura. Então esse é o nosso grande objetivo na Omnimacro. Então, com certeza a gente vai precisar ver a cena dos próximos capítulos, e essa gangorra do petróleo é muito complicada de saber, né? De saber exatamente o que vai acontecer. Você tem analistas como a Bloomberg, que acredita que vai literalmente cair, ou seja, ele está meio que concordando com o Trump, mas ao mesmo tempo você pode ter vários outros tipos de choque ou outros conflitos, porque ninguém sabe o que vai acontecer, até porque não houve a liberação completa do Estreito de Hormuz, mas muitas peças estão se mexendo ao mesmo tempo, e fica cada vez mais difícil de você tentar criar um caso mais firme para poder prever o que vai acontecer no futuro.